Então, oficialmente, boa tarde a todos, a todas. Esse GT de planejamento, esse GT de gestão é algo que a gente vem sonhando já há um bom tempo, né? De conseguir reunir os gestores, vocês, para a gente discutir como se faz gestão, para a gente sinalizar alguns pontos comuns para Massaranduba que a gente precisa ter. E agora, com as diretrizes, a gente vai conseguir colocar isso num texto, que é o texto da gestão escolar. Então, todos, né, estaremos nesse sentido, estudando junto com a Provera. A Pro já fez algumas falas com a gente, né, presencialmente. Agora, infelizmente, a gente não consegue fazer isso presencial, mas à distância a gente acaba conseguindo fazer, né, do jeito que a gente acaba fazendo. E o mais importante é que a gente possa construir um texto com a melhor qualidade e pensando na gestão que a educação de Massaranduba merece. Uma gestão de qualidade, uma gestão transparente, que visa a excelência dos processos pedagógicos acima de qualquer outra coisa, que é isso que a gente quer para Massaranduba, né? Então, acredito que o professor Tironi também se conectou, não sei se ele quer fazer alguma fala. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, professor Tironi. Estamos aí em mais um grupo, né? Que bom, felicidade, agora falando de coisa boa, de gestão, né? Então, muito importante essa discussão sobre gestão, até porque já venho fazendo uma crítica ao nosso trabalho aqui, uma crítica construtiva, que nós precisamos pensar seriamente em oferecer aos nossos professores também, que querem ser gestores das nossas unidades, que querem ser secretário também, enfim, né? Que a gente possa oferecer também cursos de gestão, que a gente possa projetar, né, professora Vera, futuras formações, mas pautado também no que nós queremos aqui, quanto diretriz, nesse aspecto, nessa esfera de gestão escolar. Hoje nós, vou dar alguns dados para vocês, quero ser breve também, porque eu sei que a professora está com uma pauta bem interessante aí. Vou dar um exemplo pela própria questão de secretariado, né? Hoje, de cada 4 secretários de educação, 3 não são da área, né? Então, assim, a importância de ter pessoas técnicas à frente da educação. E, puxando agora para a questão de gestão escolar, certo? A importância dos nossos gestores, que todos no Brasil, esse é o panorama, a gente participou ano passado de um esboço de um curso do GEM. O GEM foi um programa organizado pelo MEC, mas ano passado não, 2018, desculpa, ano passado terminou, acabou, né? Era para ter a parte 2, mas o MEC esqueceu dessa parte aí. O que aconteceu, né? Foi feita toda uma formação de 200 e poucas horas para os secretários, dando curso de gestão, porque a maioria deles não tinha formação em gestão. Isso acontece com a maioria dos gestores nas escolas, certo? Que nós somos ou somos pedagogos ou somos licenciados, né? Então precisam ter eixos importantes ali também para se gerenciar uma unidade de ensino. Principalmente se nós estamos falando de criatividade, de inovação, de atitudes ecoformadoras. O gestor ele tem um papel muito importante de fazer o quê? De fazer a coisa acontecer, de fazer também sair da inércia. E para isso tudo tem que estar conectado com o nosso cerne aqui, que nós queremos um cidadão massarandubense aí, né? Uma educação empreendedora e sustentável. A gente vinha falando assim, né? Vem falando em todos os nossos encontros. Então, só para dizer que é muito importante essa questão da gestão, como todos os grupos, mas vejam só, né, a gestão escolar ela tem incumbência, ela tem digamos, a responsabilidade de conduzir, de indicar, de potencializar todo esse trabalho, que ele tenha êxito, que ele tenha efetividade em si. Tá bom? Então, eu estou bem ansioso com as contribuições da professora Vera. A gente já trocou algumas figurinhas, né, no passado, aí, né, professora? Você deu algumas dicas de como a gente mapear a gestão, enfim, que agradeço por isso. Tenho certeza que nós estaremos aí fazendo boas discussões e alinhando mais esse GT aí às nossas diretrizes. Muito bem, então, muito boa tarde, minha gente. Muita gratidão, né, pela presença de todos aqui.
Já com essas falas iniciais, a gente já vai remetendo a outras coisas, né? E é bom estar com esse grupo nesse momento, né, discutindo gestão escolar. E eu me sinto muito confortável também em falar sobre gestão escolar, porque eu também sou gestora. Eu tenho a minha formação em gestão e trabalhei como gestora também, como diretora de centro de educação infantil, coordenadora pedagógica em escola e em centro de educação infantil, orientadora educacional no papel mesmo de orientação educacional, daí foi no ensino médio, fui diretora numa secretaria de educação também, administradora escolar, que eu também sou administradora escolar. Então, é muito interessante quando a gente tem as diferentes vivências nas diferentes instâncias, né? Desde a educação infantil, desde a escola, desde a secretaria de educação como um todo, e de conhecer, assim, de uma forma muito próxima, né, a complexidade que é trabalhar numa secretaria de educação e na gestão como um todo, né? Então, como eu disse, né, acabo me sentindo confortável de poder compartilhar com vocês alguns momentos e algumas experiências, né, quanto à gestão escolar. Primeiro, quero saber se estão todos bem, diante aí dessa demanda toda, e como gestores, em todas as instâncias, também temos que estar atentos na questão da própria proposta da ecoformação, de cuidar de si, do outro e do meio. Então, nós, como gestores, também precisamos cuidar de nós mesmos, né? Independente se estamos em secretaria da educação, ou secretaria de escola, ou, né, como um todo, porque nós temos, sim, também um papel, como todos, muito importante, né, nesse conjunto de personagens aí que formam a educação. Então, eu vou seguir no grupo de hoje, como foi pensado os 2 grupos anteriores, embora nós tenhamos tido uma conversa inicial ali em janeiro, eu penso que, por conta de tantas coisas que estamos vivendo, esse início aqui de conversa também é importante, e a partir dele nós vamos atrelar algumas tarefas, então, trabalhos mesmo assim de leitura e tal, porque o nosso papel aqui é muito importante, e é uma oportunidade, sim, que nós temos de fazer parte da construção de uma diretriz municipal. Aquilo que eu dizia lá na live, né, é a oportunidade de nós deixarmos a nossa marca, e a marca de Massaranduba é a história de vocês que tem que estar aqui impregnada, né, mais do que uma escrita formal, que é o que a gente vai ter que ter aqui como tarefa, mas o sentido, o significado que essa escrita pode trazer para vocês que estão, né, ajudando a construir esse documento, como para tantos outros que vão poder usufruir desse mesmo documento aí, né? Então, é uma oportunidade. Então, o meu papel aqui é, sim, de mediadora das falas e das ações, me coloco também como gestora, é um momento que nós temos aqui para botar muitas coisas, muitas cartas na mesa, né, e mais do que se colocar no papel de formador, ou de quem está na formação, mas de profissionais, um conjunto de profissionais, de pessoas com diferentes vivências, para trazer para cá aquilo que a gente deseja para o município de Massaranduba, entende? É se despir mesmo do papel de papéis, né, e trazer a questão profissional, conhecimento profissional para esse momento agora. Tá? Então, não sei se alguém quer fazer uma fala inicial do grupo, ou se seguimos. Eu vou aproveitar para compartilhar somente aqui uma página não sei se eu consigo, acho que ele não entra aqui. Deixa eu ver se é por outro caminho que eu tenho que ir. Deixa eu ver se é por aqui. Que legal, a gente vai aprendendo, né?
O professor Tironi falou aí de um MEC, né? Aqui, vocês estão visualizando, pessoal? Conseguem visualizar? Eu perco a imagem de vocês nesse momento. Eu não consegui. Ok, então assim, pessoal, só para compartilhar isso que o professor Tironi falava, mesmo estando em gestão, é importante conhecer alguns programas do Ministério da Educação. Aqui, por exemplo, fala de apoio à gestão escolar, e tem aqui programas, né, escola de gestores de educação básica, entre outras questões, como eu também vou compartilhar com vocês outros programas do MEC. Eu acho que é importante, né, quem está na gestão ter conhecimento de quais são os programas que o MEC também oferece, né? Por exemplo, vocês estão construindo aí uma escola, né, a Proinfância, está dentro de um dos programas do MEC, como tantos outros, que muitas vezes você, como gestor, é importante ter conhecimento para poder também desfrutar e aproveitar da melhor forma possível das informações provenientes do Ministério da Educação, tá? Então, como o professor Tironi citou, eu já achei de entrar ali só para sinalizar da onde é que a gente está falando, tá ok? Como isso, talvez alguns conheçam, talvez conheçam pouco, ou conheçam mais, não importa. Então, como eu disse, somos um grupo, né, que eu acho que é o momento aqui da gente conhecer e se fortalecer nos outros. E fora isso, tem outros materiais aí que depois eu vou compartilhar. Então, eu vou pedir licença aqui a vocês, eu vou apresentar também na mesma modalidade, tem uma apresentação aqui, que eu vou parando e a gente vai conversando, e é um momento nosso de discutir ideias, de trazer as mesa dentro da questão da gestão, que é um universo de coisas, e nós precisamos saber o que a gente vai trazer para essa diretriz, como um documento que realmente vai nortear as ações, né, da Secretaria de Educação como um todo, do município como um todo, e ainda permeadas pela ecoformação. Então, existe aí uma identidade também bastante importante. Qualquer coisa, por favor, é só me chamar. Deixa eu ver aqui, abrir novamente, que como eu abri antes. Ok. Abrir uma tela, agora sim. Maravilha! Então, vamos lá, pessoal. Trazendo um pouco aí das questões da gestão, né, tem aí um universo de coisas. Ser gestor é um desafio bastante interessante, e a gente precisa, sim, ter perfil de gestor, porque é uma tarefa para poucos, sim, nós temos que dizer isso, né, porque você trabalha com uma dinâmica viva, muito forte, muito importante nesse espaço escolar. Quando eu me dirijo ao espaço escolar, eu falo tanto da educação infantil quanto os anos iniciais e finais, né, e eu penso que a gente precisa ter clareza, né, da onde a gente está e para onde é que a gente vai seguir. Aqui, pulei aqui o nome de vocês. Opa, vamos voltar. Ok, pessoas especiais, todos vocês, né, que estão aí participando, então entram todas as pessoas aí das secretarias, das escolas, de CIs, né, que são acolhidos aí nesse grupo. Então, esse é o momento de recebê-las. Só para situar aqui um cronograma dos nossos encontros, então hoje, dia 17, quarta-feira, é à tarde o nosso encontro. O próximo encontro é dia 2, aí vai ser de manhã, e dia 6 de agosto, de manhã também. Então, nesse primeiro encontro, um começo de conversa, encaminhamentos, a gente vai coletar ideias, sugestões aqui. Desse encontro primeiro para o segundo, nós já teremos leituras, tarefas, com questões que vocês vão trazer, vão coletar aí, vão desenvolver para o próximo encontro, para daí a gente poder, né, eu vou desenvolver aqui já, sistematizar esse documento, e no dia 6 eu retomo o documento com vocês, do qual vocês poderão e devem compartilhar ideias, sugestões, para a gente alinhar, né, porque isso é uma escrita de vocês, né. E muito bem,
Hoje de manhã eu trouxe essa imagem também, para quem lembra. Quando eu vi essa imagem, eu pensei, pô, né? Essa imagem eu trouxe lá em janeiro. Vocês lembram disso? Qual o seu sonho para 2020? Né? Então, o que a gente pensava lá naquele momento, né? Em janeiro, um calor ali na Secretaria de Educação, então trazendo as primeiras ideias, né? Começando o ano, retomando das férias. Todos os planejamentos que acontecem no âmbito escolar, né? Pontualmente na questão da gestão, organização de calendário, de plano de aula, de reuniões, de formação, todas as coisas que formam parte desse momento de organização de escola, e tanto da nossa vida profissional, quanto da nossa vida pessoal, né? E como é que estão os sonhos para esse ano? Porque a gente está em 2020 ainda, né? Como é que seguem esses sonhos de vocês, né? Os nossos sonhos, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, depois eu vou retomando aqui com vocês, tá? Mas aqui, então, eu já vou uma paradinha. Até uma coisa para nos iluminar, né? Eu quero antes ouvir vocês, né? Fale a respeito sobre os seus conhecimentos de gestão escolar. Então, vamos lá. Parar aqui. Ops. Voltando. Vamos lá. Qual é o entendimento, pessoal? Não sei quanto tempo cada uma está na gestão, eu sei que tem pessoas que estão mais tempo, outros estão iniciando, e viver a gestão é uma coisa muito interessante, né? Ainda mais quando você tem momentos que você é professor de sala, tem momentos que você está na gestão. Como é que é isso, viver a gestão? Agora, ou estão na secretaria, depois retoma da secretaria de educação, volta para o espaço escolar. Qual é o entendimento que vocês têm de gestão escolar? Gostaria de ouvir vocês, e as expectativas também aí para essa nossa conversa, para esses nossos GTs. Posso falar, Pro? Pode, Sandra. Então, quando a gente fala em gestão, né, gerir, administrar, os 4 passos básicos indicados são planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Só que na educação é um pouquinho diferente, porque a gente está lidando com crianças, com famílias também, né? Então, tem que levar muito em consideração o nosso papel de servidor também, né? Antes de ser gestores, nós somos servidores, né? Estamos aqui para servir, para trabalhar em conjunto, em cooperação, né? Visando atingir os objetivos que a gente estabelece, as metas, junto com a secretaria, né? Pensando no bem comum. Que bom. Muito bom. Mais alguma coisa? É muito bom ouvir as suas palavras, né? Ser servidores antes de gestores, né? O que isso traz efetivamente para a nossa dinâmica de trabalho? Se a gente colocar aqui, nós podemos ir por vários caminhos, vamos supor, na questão da gestão. A própria dinâmica, porque nós acabamos, todos nós, sendo engolidos pela burocracia, a gente sabe disso. Nós temos prazos, temos metas, temos planilhas, temos a dinâmica pedagógica, a instituição tem que funcionar, não pode faltar gás, falta profissional, ou acontece alguma coisa com um dos alunos, né, assim, é muita coisa acontecendo o tempo todo. A gestão, a gente sabe que ela tem esse viés, né? E aí, como que você traz a questão da gestão escolar? Porque nós temos um papel como gestores, eu me coloco nesse momento como gestora também, né? Então, você tem a dinâmica da escola, que a escola é viva. E como que você lida com essa vida diária da escola? Porque é muito comum a gente ouvir assim, a gente apaga incêndio, né? Talvez alguém está balançando a cabeça, é verdade, né? Mas nós sabemos que são coisas que também fazem parte da nossa atribuição, a gente sabe. É a primeira vez que eu fui diretora, deu um problema na caixa de esgoto e vieram me perguntar de caixa de esgoto, eu pensei, meu Deus. Quando eu fui eleita diretora, fui eleita
eu lá sabia que eu tinha que entender de caixa de esgoto, e aí eu entendi que eu tinha que buscar outras coisas dessa dinâmica, porque tinha que girar, né? Então, enfim, mas assim, trazer isso para cá, porque nós também temos que definir uma linha da nossa ação, justamente para essa diretriz, o que se quer como gestão escolar, o que se quer garantir da gestão escolar dentro de uma diretriz municipal. Hoje, estamos como gestores. Daqui a pouco a gente volta para a sala de aula, outros serão gestores. Como que esse documento vai ajudar a nortear a outros que virão? E mesmo outros que não estão na gestão nesse momento, ou não tenham interesse da gestão, mas também consigam se guiar a partir daquilo que se deseja. E aí também os desdobramentos, né, que é aquilo que o professor Tironi falava, de projetar essa formação, né, em temas, né, etc. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Qualquer coisa, paramos aqui, tá? Como eu estava trazendo, né, ela é uma dinâmica muito viva, é muito rápido. E isso que nós estamos vivendo nesse momento é tenso, sim, é desgastante, e estressa, desgasta, é muita responsabilidade, é muita pressão para a gente. Nós sabemos disso, né? E aí eu até coloco essa imagem aqui como uma figura zen, né? Que você, diante de tudo isso, tem que manter o equilíbrio também para não adoecer, cuidar de você mesmo, né? E aí vem muito fortemente a formação para manter o equilíbrio. E quantas vezes vem outros desabafar com a gente, e você também tem as suas coisas. Então, assim, não esquecer, não perder de vista que somos pessoas também, além de gestores. Então, quais são as estratégias, qual é o plano de ação, qual é a clareza do nosso papel e da nossa função, das nossas atribuições dentro da gestão escolar. O que é a gestão escolar, né? Eu trago aqui a Heloísa Luque, que é um dos materiais que a gente também vai poder estudar um pouquinho, no conceito dela, né, ela fala do ato de gerir, né, de gerir essa dinâmica cultural da escola, né, isso tem que estar muito alinhado com as diretrizes das políticas públicas, e é justamente esse o nosso papel de atrelar essa gestão escolar dentro de uma diretriz municipal, né, e para que se quer? Para implementar depois um projeto político-pedagógico, né, e aí vem os princípios da democracia, os métodos e tal, mas mais que isso, né? Como que a gente evidencia essa gestão escolar? Dentro de um âmbito maior, né? Além da escola, dessa própria organização, porque é como se nós ficássemos ao mesmo tempo no meio e ao mesmo tempo em vários lugares, né? Por que no meio? Porque você está como um mediador das falas, das ações, das orientações entre Secretaria de Educação, entre os professores, as famílias. A Secretaria está ali entre o que vem do Ministério da Educação, Conselho Nacional da Educação, Conselho Estadual, e aí vem todas as outras secretarias, todos os outros sistemas dos quais nós temos que estar atrelados, né, que vem aí as leis que têm que ser garantidas desde o Estatuto da Criança e Adolescente, as diretrizes curriculares municipais, Base Nacional Comum, etc., né, e ainda traz aqui, né, com a participação em compartilhamento de tomadas de decisões. Então, como que é gerir isso, né? Isso na visão da Heloísa Luque, ela traz, então, a gestão como ato de gerir toda essa dinâmica, né? Ela ainda fala que, bom, acabei repetindo aqui porque estava muito tomado ali, depois eu tiro. E aí a gestão escolar. Além dessas, tem outras mais aqui, né? Mas a gestão de resultados educacionais, como que a gente trabalha a questão dos resultados?
Quando a gente fala do IDEB e tal, como é que é isso? Como é pensado esse resultado educacional? Quais estratégias a gestão escolar toma como medida, pautado em quê? Para trazer resultados educacionais. E resultados educacionais baseados em quê? Para quê? Aí a gestão pedagógica, como é que funciona essa gestão pedagógica nesse âmbito escolar? Democrática, participativa, gestão de pessoas, porque lidar com pessoas é um desafio diário e também uma grande oportunidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, o cotidiano escolar. Então, eu sou gestora, eu chego na escola, eu sou orientadora, coordenadora pedagógica, tenho todo um plano traçado, e aí eu me deparo com 2, 3, 4 professores que não vêm para a escola. E aí? Como é que faz? Manda as crianças para casa, dá tarefa? Como é que funciona isso, né? A própria gestão administrativa, o clima, do clima e cultura escolar, isso é uma coisa muito importante. Então, aí vem de novo a formação acolhida, como você recebe, como você é recebido. Cada dia é um dia, né? E a gente acolhe a cada situação, cada momento do qual a gente vive, né? Então, querem dar uma parada aqui ou eu vou seguindo? Vocês aqui me digam aí, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Eu dou uma paradinha. Oi, Pro, eu acho que Deixa eu até o parar que tu aqui. trouxe aqui, a Pro vai falando e eu vou anotando, né? Tá. Não me Isso vendo é aqui muito de volta? interessante. Estamos vendo. Estamos vendo. Acho que um dos principais desafios da gestão hoje são esses itens que tu coloca ali, né? Como um gestor consegue gerir uma unidade escolar pensando em todos esses quesitos, que é na qualidade, que é nos resultados, que nós somos cobrados por isso, né? A sociedade nos impõe isso, que é em relação à questão pedagógica, que é na gestão de pessoas, que talvez, se não o mais difícil, mas o mais desafiador nesse sentido, que essa gestão de pessoas, tanto de alunos, pais, comunidade, professores, servidores, né, no âmbito geral, é uma coisa muito complexa, e muitas vezes é ali que a gente encontra dificuldade, talvez, de se impor em alguns momentos, de chamar a responsabilidade. Aí o que a Pro coloca bem no começo, assim, ó, o gestor tem que ter perfil. Né? Precisa ter perfil de gestor, não de ser mandão ou de qualquer outra nesse sentido, mas ele precisa ser gestor, ele precisa saber conciliar a sua unidade, né, para que ela mesma funcione da melhor maneira possível. E tem momentos que o gestor precisa ser um gestor e falar as verdades para o seu grupo, assim como elogiar, assim como trazer novidades, trazer algumas situações. Essa questão da gestão de pessoas, na minha opinião, assim, é a mais desafiadora. E quando o gestor consegue que o grupo fique na sua mão, trabalhe na direção que o mesmo que ele orienta, que o grupo vai seguindo ele, tudo fica mais fácil. Mas a partir do momento que o grupo não está alinhado com a gestão, que o grupo está disperso, quais ferramentas eu, como gestor, preciso buscar para trazer esse grupo para o meu lado, para o grupo do lado da escola, né, para o grupo desse sentido. Aí também a gente vê na questão da esfera administrativa, que eu acho que demanda muito tempo. Nossos gestores aqui talvez vão concordar comigo que a questão administrativa, burocrática, ela demanda muito tempo. E ali uma coisa que nós, enquanto grupo, precisamos aprender, que é destrinchar serviços, né? Muitas vezes a gente tem uma equipe junto com nós que podem fazer muitas coisas e a gente acaba pegando tudo para nós por ter medo ou desconfiança ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas essa situação assim de trabalhar com a equipe mais de perto, de destrinchar esse serviço administrativo e burocrático que consome mesmo, e a gente sabe que precisa fazer muitas vezes, também é necessário. E aí também, o último tópico que a Pro bota, que é a cultura, clima e cultura escolar, que cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada escola, cada CI tem a sua peculiaridade.
e que cada gestor, junto com o seu grupo, junto com a sua comunidade, precisam também moldar. Tem algumas coisas que precisam ser modificadas em relação na questão social, às vezes ali na sua escola e tudo mais. E como que essa escola, a partir do gestor e de todo o engajamento da equipe, vai transformar isso, vai acabar trabalhando isso. A questão da ecoformação que a gente vem implantando há 2 anos, como é que isso está reverberando na sua escola, no seu grupo de professores, na sua comunidade? Será que ela está sendo reverberada? Será que a ecoformação só está ficando em algumas práticas fechadas? Acredito que não, né? Mas são alguns questionamentos que a gente faz. Como que isso está sendo levado lá para a comunidade? De que maneira? A gestão tem clara isso? Outra anotação que eu fiz aqui, como é que o PPP da escola, do CI, está sendo trabalhado? Os professores têm clareza desse PPP? Ou esse PPP é apenas um documento de gaveta para apresentar para a secretaria quando solicitado? Que em grande parte das escolas do Brasil inteiro, né? E é uma coisa que a gente não quer que isso aconteça. Por quê? Porque o PPP é o documento principal da escola, é ele que vai nortear, é ele que vai orientar, é ele que vai mandar em muitas situações na escola. Estou com alguma dúvida, onde vai consultar? Vai consultar no PPP. Será que isso é feito hoje? Será que os nossos PPPs estão alinhados? Claro que o PPP vai ser uma discussão lá para o ano 2021, quando a gente tem as diretrizes muito bem engatilhadas, quando vocês estiverem muito bem formados através desse grupo de gestão para pensar no PPP também, mas são coisas que a gente precisa trazer à tona para evidenciar algumas lacunas que a gestão carece, precisa de formação também, e que muitas vezes não acontece, porque nós, enquanto gestores, às vezes não temos tempo, a gente tem que pensar na formação do nosso professor, e muitas vezes a gente esquece de pensar na nossa formação própria, que é a formação de gestão, que é muito importante, né? Então, até peço, assim, para o grupo que está aqui, aproveitar ao máximo esse momento, aproveitar ao máximo a professora Vera aqui, e até as nossas discussões, para tirar dúvidas, para colocar os seus anseios, né? Muitas vezes, como isso é à distância, o pessoal não gosta de abrir a web e falar, mas eu acho que é fundamental que fale. Faça assim, o que tu falou está completamente errado, né? Que bom que eu tivesse falado se estivesse errado em algumas partes, mas não está. Então, acho que esses anseios precisam ser levados, precisam ser colocados nas nossas diretrizes, para deixar muito claro para nós, enquanto gestão, quem for continuar na gestão, claro, né? Mas e para os novos que forem entrando, né? Esse ano a professora Leide iniciou, ela está aqui no grupo, depois acho que pode falar melhor também, o professor Murilo, que não está aqui no grupo, eles iniciaram como novos gestores, e eles perceberam a dificuldade que é começar grupos, comunidades e tudo mais. E ninguém te ensina isso, né? Tu não tem uma formação básica para isso. A faculdade é muito fraca em relação a isso. Então, como é que eu vou fazer isso? Será que as diretrizes, esse documento não pode ajudar, em alguns sentidos, a facilitar esse processo de ser gestor? E será que não pode se prever formações específicas para gestores e para novos gestores, né? Quem tem interesse, que ninguém é eterno? Eu acho que algumas coisas que eu fico pensando também, muito em relação à gestão, sabe? Ô, Simão, posso falar? Essa vai ser... Eu não desisti de fazer o meu mestrado, então essa vai ser a minha tese do mestrado. Eu vou tentar fazer um estudo em cima de formação de gestores, tá? Então, essa vou procurar esse ano, agora não dá mais, mas para os próximos anos vai ser a minha ideia de fazer um projeto para o mestrado focado na formação de gestores, como lidar com gestores, porque eu, como tive dificuldade de começar quanto gestora, e ainda estou aprendendo constantemente, mas assim, desde o primeiro ano que eu estou, até mesmo conversando com os colegas mais próximos, como a gente evolui em certos pontos, né? E alguns ainda a gente continua patinando para aprender mais, né? Então, por isso, essa formação para os gestores, eu acho que quando iniciar, assim, a pessoa inicia como gestora, deveria ter uma formação para facilitar, claro, como você disse, muito é do perfil da pessoa mesmo, né? Mas toda a formação veio contribuir para a gente, né? Martinha, então vem para o PPG sim. E aí, lá a gente conversa. Mas muito importante isso que vocês estão trazendo, tá? Porque o perfil é assim, como eu disse para vocês, a gente sabe quem tem perfil, quem não tem, a gente se percebe porque é uma dinâmica muito grande, né?
ser gestor, porque, por isso que eu acho que, na verdade, todo mundo deveria passar pela experiência da gestão, acho que é super válido, importante, né? E vocês já estão trazendo um elemento aqui muito importante, porque, assim, ao mesmo tempo que o gestor escuta, ele também tem que ser escutado, também precisa ser ouvido, né? E muitas vezes tudo que a gente quer também, às vezes é um colo que a gente precisa, a gente sabe disso, nós estamos falando de pessoas, somos pessoas, graças a Deus, né? Agora, uma coisa que a gente já pode pensar, já pontuei aqui, é num plano de formação de gestores, entre pares. Olha quanta gente que tem uma vasta experiência em gestão. A partir desses que têm experiência, montar um plano de gestão, né? Isso é uma coisa a ser pensada, porque, gente, só as políticas que tem para envolver na questão de gestão, quanta responsabilidade o gestor tem. Então, quando a gente fala, eu entendo também, assim, a gente precisa, como o Simão falava, né? Na verdade, é delegar tarefas. Então, o delegar tarefas, a gente também fica naquela situação, bom, e será? E para dar respostas, porque eu aqui depois tenho que assumir as questões. Então, como que é isso para a gente se ajudar como equipe? E a própria questão da liderança. O que é ser líder? Ter essa liderança de grupo, né? Que é uma construção também, é a empatia que a gente tem, porque muitas vezes não é fácil, não, estar no papel de gestor, a gente sabe quantas decisões que são necessárias serem tomadas, né? Não porque a gente quer, mas porque o momento pede. Naquele momento é assim. Mas eu digo uma coisa para vocês, gente. Eu já passei por situações bem difíceis e certamente vocês têm um rol de coisas a dizer a respeito disso. Mas o que fica é a forma com a qual nós lidamos com a situação. Isso é ser gestor. Porque a pessoa, às vezes, à sua frente, sabe que não tem jeito. Por mais doído, às vezes, que seja, por mais a gente sofre junto, mas a forma com a qual nós lidamos com a situação. Nosso papel de gestor é o que conta. A ética é extremamente importante. Aquele professor, aquele colega que confia em mim e vem me dizer coisas, vem me desabafar, ele está precisando desse momento. E aí eu já vou entrar aqui na sequência do que eu quero dizer para vocês. Opa, abri antes de compartilhar um momento aqui. Enquanto a Pro abre ali, eu também queria falar, completar o que a Martinha falou, né, a questão de continuidade de estudos. Eu fico muito feliz, né, em ver o desejo de continuar os estudos, né. Eu sou muito suspeito a falar, porque eu sou um apaixonado por estudar, mas eu vejo que essa questão de continuidade de estudos, nós com a construção das diretrizes, a gente vem acompanhando os GTs de perto, e gostaria eu que todos vocês pudessem acompanhar também, porque o gestor, ele, além de entender de gestão, nós muitas vezes precisamos, nós precisamos, né, não muitas vezes, nós precisamos entender de avaliação, de planejamento, aqui em Massaranduba de ecoformação, de diversidade, que a gente vai colocar também, de contextos de aprendizagem. O gestor precisa saber um pouquinho de tudo, e ele só vai fazer isso com estudos. Né? Então, além de todo esse contexto que político, né, político no bom sentido que eu falo, não político partidário, todo esse contexto político que o gestor participa, ele precisa ser muitas vezes um estudioso, ele precisa estudar diversas coisas, porque ele vai precisar orientar professor, ele vai precisar verificar se a prova que o professor lá no ensino fundamental está certa, ou se a avaliação que vem sendo feita na educação infantil está sendo coerente com o desenvolvimento da criança, e como é que ele vai fazer isso se ele não tem estudo? Temos um estudo inicial na nossa graduação? Sim, sem dúvida nenhuma, mas ela não supre muitas das necessidades, até porque grande parte da gente fez graduação há 10 anos atrás, que já não é mais um contexto no qual o mundo vive hoje, e a gente precisa ficar estudando continuadamente. Então, essa oportunidade que a gente tem de participar aqui junto da construção das diretrizes, e gostaria eu que vocês participassem de todos os grupos, porque realmente as discussões, além de serem de alto nível,
né? A professora Vera participa de alguns e sabe do que eu estou falando. Elas são muito úteis para quem é gestor. Porque quando vai acontecer algum problema com o grupo em relação à avaliação, o que eu vou precisar utilizar? A professora Blaise trabalhou esses dias muitos autores e muitas situações muito interessantes sobre a avaliação. Em relação à ecoformação, que a gente trabalha tanto, como é que eu vou montar um projeto voltado para a ecoformação? Como é que eu vou orientar um professor a fazer isso muitas vezes? Temos o coordenador pedagógico na escola, mas esse coordenador tem alguma dúvida? Para quem que ele vai tirar? Vai junto com o gestor. Ou, pelo menos, se eu não sei a resposta, eu vou saber onde buscar. Que autor que fala sobre isso? Eu vou falar de ecoformação, eu vou falar do Saturnino Della Torre, que é o autor. Então, além de tudo, a importância do gestor continuar os seus estudos, se atualizar, além da gestão em si, né, para as temáticas voltadas à educação, que são avaliação, planejamento, dentre outros, né, contextos que a gente pode estar falando também aqui. A formação inicial, ela nunca vai ser o suficiente, né? Por isso, a formação continuada e de preferência em serviço. Até porque não tem mais uma formação na graduação em gestão escolar. Aí você tem que buscar uma especialização para isso. E mesmo assim, a gente precisa da formação em serviço para gestores, né? Então, já mostra aí a relevância da pesquisa que a Martinha vai fazer, né, Martinha? Né? Então, realmente carece, né, de elementos que vão nessa direção. E aí, o que acontece? A partir disso, o que vem aqui? A escuta atenta. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Porque uma escuta atenta e um olhar sensível para enxergar e ouvir, além daquilo que se vê e ouve. Então, olha essa escuta atenta. Muitas vezes, o que a gente precisa é desenvolver essa escuta e esse olhar sensível, né? Aqui a Rinaldi, ela ainda fala, né? A gente tem que estar aberto à questão dessa necessidade, né? De ouvir e ser ouvido. E essa escuta atenta, quando a gente faz uso dela na nossa vida diária, as coisas também mudam. E aí a gente pode trazer uma relação muito próxima, tanto ao sentir pensar, que é um dos conceitos que o professor Saturnino trabalha, que ele diz que sem emoção não há aprendizado, né? Mas essa questão da escuta atenta e desse olhar para além daquilo que a gente vê, olhar nas entrelinhas, o que tem por trás. Então, eu tenho falado com vocês nos grupos e também tenho acolhido esse momento agora, porque eu sei que muitos estão cansados, sim, estão preocupados. Hoje, no seu papel, todos estamos. Eu falo por todos nós, né? Então, nós também temos que ter esse olhar sensível. Talvez as respostas, as manifestações, elas não são tão evidentes nesse momento, mas existe uma razão. Então, nós também precisamos acolher. Não é sempre que a gente está a 1000 por hora. Por mais que você não se manifeste, não diga nada nesse momento, estamos aqui presentes. Isso é uma grande coisa, é nisso que a gente se apega, é isso que a gente valoriza, é com isso que a gente fica, né? Eu não sei se eu mostrei para vocês isso aqui em janeiro, do Invictus, eu não me lembro, eu sei que eu tinha lá, é bem rapidinho, vamos ver se passa aí para vocês, eu só gostaria de saber se vocês conseguem ouvir, que eu gosto muito dessa fala do que eles trazem aqui. Aqui ele fala da questão de inspirar o outro, né? Como você inspira o outro no papel da gestão, né? Acabou entrando outro vídeo, tá? Mas como que você inspira o outro a querer ser melhor? E a gestão, ela tem disso. Muitas vezes, esse nosso professor, né, quando chega, o que ele precisa é também se sentir inspirado. E o nosso exemplo é uma grande inspiração. Como a gente lida com a adversidade, como a gente lida com o conflito, como a gente lida com as incertezas.
né? Então, isso também é uma coisa muito importante que, como gestores, nós não podemos perder de vista. O nosso exemplo, a nossa atitude, né? Então, na verdade, a mensagem ali que teria nesse vídeo. Depois eu colo o vídeo certo e compartilho com vocês, tá? Aqui são alguns fragmentos da Base Nacional. Esse material eu vou compartilhar com vocês também, que fala da escola, né, como um espaço onde tem muitas pessoas, né? Então, aqui é um fragmento ali da Base Nacional Comum, que é importante a gente ter clareza, que ela traz muito a questão da gestão também, gestão democrática, né? Então, eu trago alguns fragmentos apenas para a gente poder trazer aqui, e fala desse espaço escolar como a intencionalidade e responsabilidades definidas. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Intencionalidades e responsabilidades definidas. Então, quando a gente fala gestão democrática, sim, então como é que é isso? Todo mundo decide? Não, não é a questão de todos decidirem. Todos têm oportunidade e têm o direito de se manifestar, de dar voz às suas ideias, né? Nós precisamos estabelecer dentro do espaço escolar esse lugar da fala e da escuta, que são de diferentes lugares, né? A gente tem diferentes ideias, diferentes opiniões. Agora, quando nós temos um norte a seguir, é nele que todos temos que nos basear, né? Qual é o norte que a gente quer? E aí, a responsabilidade definida, porque tem momentos que cabe ao diretor tomar aquela tomada de decisão, ao coordenador pedagógico, ao professor, ao estudante, à família. São responsabilidades definidas. E esse é um exercício importante que a gente precisa fazer. Porque muitas vezes nós fazemos para além daquilo que nos cabe como gestores. E aí, para isso, tem as suas instâncias, né? E aí vem toda a questão, né, daquilo que já vinha sendo falado, né, esse papel desse gestor para criar um ambiente acolhedor, né, desde a chegada, e vocês já fazem isso muito bem. Então, são elementos que a gente precisa ter clareza até na hora de organizar isso aí. E a própria gestão, né, de assumir esse papel de aprendizagem, né, para trazer a garantia de todos os direitos que a criança tem, né? E fica essa pergunta. Então, eu faço essa pergunta e volto aqui com vocês. Até aqui, né, o que a gente está conversando e aquilo que vocês têm aí para ouvi-los nesse momento, o que será necessário garantir na gestão escolar para assegurar os direitos de aprendizagem de todos e de cada um, explicitados nas 10 competências da base? O que você tem a dizer, né, que é necessário garantir na gestão escolar? Você está como gestor. O que você, na sua atribuição, irá propor, promover, impulsionar para assegurar esses direitos de aprendizagem que estão sendo apontados lá na Base Nacional Comum Curricular? Gostaria de ouvir vocês. Como vocês têm pensado esses caminhos, as suas estratégias e ações? Porque é nelas que a gente, da base, que a gente também tem que traçar algumas coisas aqui. E aí envolve uma série de coisas, né? Quando a gente olha lá em todas as formas da gestão escolar, né? Gestão de pessoas, ambientes, etc. Alguma coisa? Não, eu só queria compartilhar que é importante que todo mundo se manifeste, né? De manhã a gente teve também uma formação, né, Provera? E poucas manifestações. Muitas vezes só a gente aqui da secretaria acaba falando, né? Isso é uma coisa que não é legal, né? Acho que uma das funções quanto gestor é ser líder, né? Liderar, estar à frente, ser proativo, se manifestar também nessas situações. Então, é muito importante a gente expor nossa opinião para colocar a cara que a gente quer nessas diretrizes, nessa construção. Senão, ficaria muito fácil, né? Pedir para o Provera, nós aqui da Secretaria, montaríamos o texto e entregaremos pronto, agora façam. Mas não é isso que a gente quer.
Então é importante escutar esses anseios que vocês trazem para nós também. Mas isso também é um diagnóstico também do momento que a gente está vivendo, sabe? Aí eu olho muito com o olhar mesmo da formação. Então, aquilo que eu dizia há pouco, eu também acolho esse momento. Eu sei que está todo mundo atribulado, está todo mundo com muitos compromissos. Esse é mais um dos que nós temos, né? E é de muita responsabilidade. Então, assim, às vezes, tem momentos, por uma série de razões, que a gente acaba tendo mais a questão da escuta, que seja realmente uma escuta atenta nesse momento, né? Mas, mesmo dessa forma, eu acho que o que é importante aqui é a gente exercitar o Kairos, né? É o aqui e agora. Eu sei que tem muitas coisas nesse momento que chamam a nossa atenção também para aquilo que está ao nosso redor, né? Os e-mails estão chegando aqui a top, mensagens e tal, mas esse é um momento nosso, né? Então, eu também acolho de cada um de vocês, nesse momento agora. Se for para a gente ficar mais na escuta, tudo bem, né? Nós teremos, a partir daqui, assim, uma série de recursos, né, dos quais a gente vai precisar ler e se apoiar para sistematizar a própria construção do documento. Ao longo desse período do encontro, até 1º de julho, que é o próximo, vocês terão tarefa das quais vão ter que trazer para o grupo, né, elementos que a gente já vai poder começar a sistematizar. Então, já saíram aqui algumas ideias, né, como a formação do gestor, e aí tudo aquilo que se fala de gestão, né, o que é gestão escolar, o que é isso, o que é aquilo. Então, tem elementos que, imagino que depois dessa conversa, também vão ficar mais evidentes para vocês ao longo dos dias, que vocês vão dizer, olha aqui, isso aqui também é uma coisa que a gente pode e deve trazer para a discussão do grupo, para contemplar na diretriz e tudo mais, tá? Então, vamos seguindo por aqui. Vou compartilhar aqui novamente, mas, por favor, qualquer coisa, gente. Ok. Então, vamos lá. E aí, a própria diretriz já demanda aqui uma responsabilidade também direta à gestão escolar, né, para assegurar esses direitos de aprendizagem. Aí a gente olha esse universo de coisas dentro da escola, são os resultados, são, né, aquilo que se espera da educação, né. Esse é um documento que eu vou compartilhar com vocês também, tá, pessoal? E ele fala, né, da base como uma política para a educação básica. Então, a base, a gente também tem que ter clareza que tem suas falhas, sim. Existem algumas coisas que nós precisamos superar, mas, de momento, é o que nós temos que seguir. Agora, a forma com a qual a gente vai seguir, quais estratégias que a gente vai utilizar, isso que também vai dar o tom, vai dar aquilo, né, aquela marca do trabalho em rede aqui do município de Massaranduba, né? Então, ela traz o quê, né? Que a gente precisa, nesse sistema educativo, manter o sentido das ações, da aprendizagem e desenvolvimento das crianças, adultos e tal. Então, esse é o tom que a gente precisa dar na escola. O sentido das ações da aprendizagem e do desenvolvimento. Então, como que a escola vem trabalhando? Para dar sentido a isso tudo. Aquilo que ela aprendeu até hoje na escola, como que ela está usando nesse momento, por exemplo, da pandemia? De que forma ela dá conta de aplicar aquilo que ela aprendeu? Como que ela está conseguindo resolver os problemas da vida real, nesse momento agora, de tudo que ela já aprendeu na escola? Então, a própria diretriz, como outros documentos, vão nos apontando para esses caminhos. Qual é o papel da escola para trabalhar essa autonomia do saber com a criança, para que ela se empodere do seu conhecimento, para que ela vá além da sala de aula.
E aí todo o contexto do trabalho aí que é desenvolvido, né? E ainda traz, né, a questão do debate democrático, né? Aí uma ressalva aqui, né, da escola democrática, ela expressa pela busca da aprendizagem do desenvolvimento de todos, né, como modelo de gestão, lá no seu projeto, no seu currículo, na organização da escola, nos trabalhos, nos conselhos de classe e tal. Isso aqui é uma coisa que eu acho que resume muitas coisas da própria gestão, porque é um universo de coisas, né? Então, qual é o plano de ação que você, gestor, tem traçado para o desenvolvimento da gestão escolar? Você tem um plano de ação curto, médio e longo prazo? Porque a gente sabe dos compromissos que a gestão tem. E a gente sabe da dinâmica da escola. Então, e como isso vai se dar lá no projeto pedagógico, por exemplo, quando se fala da própria gestão, do exemplo, da organização, quando a criança está lá aprendendo os conteúdos escolares, né? Como que isso reverbera, como isso reflete nesse aprendizado que vai dar sentido para a vida dela? Porque isso está tudo atrelado. O projeto, o currículo, a organização do espaço, o trabalho coletivo, as vivências, a acolhida quando essa criança chega nesse espaço escolar, como esse espaço está pensado, a hora do café com os professores, a hora do intervalo, como que esse lugar está pensado. Tudo isso tem reflexo a partir de uma gestão democrática, né? E para a vida dessas crianças, né? Aqui, vou apresentar para vocês, talvez vocês conheçam, dentro dessa obra aí da base, ela traz algumas questões, né? Aí cita, por exemplo, a dupla é composta, né, de gestor escolar, que é o diretor e o coordenador pedagógico. E é um trabalho de cooperação, é como um casamento mesmo. E a gente tem casos que tem pessoas que é o diretor e o coordenador ao mesmo tempo, né? E entre outras coisas. Então, a cooperação é com quem? É com a Secretaria de Educação, com os professores, com a comunidade, mas essa dinâmica de cooperação, ela gera oportunidade, sim. Ela gera oportunidades. Então, quando você trabalha na questão da partilha, da confiança, por exemplo, quando a gente divide, né, os problemas, eles também se diluem. E a gente, como gestor, tem que ter clareza, minha gente, que nós não vamos responder a todos os problemas, que nós não vamos dar conta de tudo. Podem ter certeza, independente do papel que você esteja ocupando hoje na gestão. Tem coisas que vão ficar para depois, mas aquilo que você pode fazer, faça o seu melhor. E você já vem fazendo isso. Então, esse é um caminho importante. Tem coisas que a gente não vai dar conta. Tem coisas que o próprio silêncio vai responder. Mas a gente faz o nosso melhor dentro daquilo que é possível. E aí, a base traz aí as 10 competências, né? Que precisam ser desenvolvidas ao longo da educação básica. E aí, eu trago um fragmento de cada uma delas. Por exemplo, aqui, fala, né, da competência primeira ali, né? Valorizar e utilizar os conhecimentos e tal. E aí fala das competências aí da gestão escolar e pedagógica. Então, eu vou pedir licença, eu vou lá na competência 6. Diz o seguinte, só para a gente visualizar aqui um pouquinho. Valorizar a diversidade, aqui no verde, né, de saberes e vivências culturais, apropriar-se do conhecimento de experiências, né, entender melhor as relações, fazer escolhas, ok. Então, essa é uma das competências que, ao longo da educação básica, precisa ser alcançada. E aí vem, qual é o papel da gestão escolar, da dupla, diretor, coordenador, para que essa competência seja conquistada, né? E aí traz algumas pistas. Essa organização, ela se aproxima muito aos indicadores da qualidade da educação, que é um documento que eu também gosto bastante, eu posso depois compartilhar com vocês, que traz ali 7 dimensões, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. E aqui
nos dá pistas a partir das competências, né? Então, por exemplo, a gestão escolar, né? Vamos ver aqui. Favorece o exercício da autonomia a todos os integrantes da equipe escolar, né? Como é que ela favorece esse exercício da autonomia? E a autonomia não é apenas fazer aquilo que me dá na cabeça, isso não, mas é a autonomia da tomada de decisão. Como é que a gente trabalha essas questões? Mesmo assim, o que é autonomia dentro de uma proposta de gestão escolar, né? Depois traz aqui, da pedagógica, né? Nas reuniões de coordenação, a troca de experiências, definição de planejamento, estabelecimento de metas, ou seja, esse material nos dá pista para as nossas ações. Quando nos faz perguntas do tipo, nas reuniões, né, a troca de experiência, como que nós estamos promovendo esse espaço, de novo, da escuta atenta, para essa troca de experiência, daquele professor que tem a oportunidade de dizer, olha, gente, assim, eu não consigo me organizar com essa turma, tem muito barulho, muita conversa, tem muita gente com dificuldade de aprendizagem, alguém pode me dizer, ou tal, ou aquele que vai dizer, olha, gente, eu tenho trabalhado nesse formato, não é receita, não é isso não existe, não é isso que se quer, mas é como pistas, para o outro também se sentir acolhido. Aquilo que a gente fala em sistema de rede, como a rede de escolas criativas, né? Porque quando você vê que o outro trabalha nesse formato, você também se fortalece. Quando o outro tem essa dificuldade, você diz, poxa, eu não estou sozinho, então vamos nos ajudar aqui. Como a gente pode se ajudar a superar esses desafios? Então, é um material bastante interessante, eu tenho ele aqui, tenho ele completo para compartilhar com vocês, né? A partir disso, vem o planejamento, né, das atribuições a curto, médio e longo prazo. Muito bem, vou dar mais uma paradinha. Vamos lá, pessoal. Gostariam de comentar alguma coisa até aqui? Como que você se vê, se percebe diante dessa questão da gestão? Nessa dinâmica que a gente vem vivendo hoje, e não só hoje, né? Mas educar para esse momento e para outros futuros que virão, né? Eu tenho um texto, quero compartilhar com vocês, ainda que é do professor Juan Miguel Velasco, e ele traz aqui umas coisas muito interessantes, né? Ele fala sobre equilíbrio corpo, mente, espírito e tal. E ele fala sobre trabalhar as questões, ele usa questões emergentes, religantes, educativas, né? Aquilo que não está previsto, e elas estão conectadas, né? Então, por exemplo, quantas vezes você está ali na dinâmica da escola e surge o caos, surge as questões burocráticas educativas, surge a incerteza, a auto-organização, são vários elementos que ele traz que fazem parte da dinâmica escolar. Então, como que é importante a gente prever todo tipo de ação? Aquilo que, de repente, você organiza, que está, né, você, a primeiro momento, está tudo alinhado, e surge como uma pandemia. Todo mundo esperando começar o ano, fazer suas reuniões, os seus cronogramas, as suas agendas de atividades, de eventos da escola e tudo mais, e de repente não temos mais isso. Mas a escola, ela está viva. A escola, ela está aí. É num outro formato, mas ela existe. Ela está presente, né? Então, eu queria ouvir, assim, um pouco vocês nesse sentido, na questão de como que vocês têm se visto, quais são, de repente, as angústias de vocês, ou os anseios, na questão da gestão escolar, diante
da incerteza, do caos e da certeza que nós temos também do desenvolvimento da aprendizagem e do compromisso que nós temos, saber que depois a gente tem que pensar num plano de ação específico, isso é uma coisa que as secretarias e as escolas vão ter que ter, um grupo que pense no espaço escolar de cada um, a partir da sua realidade, né, de um diagnóstico local. Então, como você entende, como você se vê como gestor escolar, nesse momento que você entende que é importante ter como garantia de um trabalho, né, a ser desenvolvido numa instituição escolar. Assim, professora, eu acredito que é a Cristina, né? A gente não nasce sabendo, né? Às vezes a gente também nem sabe que tem esse perfil, nem sabia que tem. Muitas vezes ainda acha que não tem, né? E é um aprendizado. Todo dia a gente aprende a como lidar com situações novas. E nem todos os dias a gente tem respostas. Porque a gente precisa parar também para pesquisar, para pensar, já pelo fato de a gente não saber, não ter o conhecimento sobre essas situações. Eu digo assim que é uma caixinha de surpresa, mas muitas vezes, com a prática e com as situações já vivenciadas, a gente já acaba tendo esse rebolado, né? Essa forma de lidar com as situações. E antes de tudo, a gente tem que saber muito bem expor isso para as pessoas, para os pais, para os alunos, para os professores, porque às vezes a forma de a gente falar, né, ou enviar uma mensagem, até né, agora nessa situação de agora, uma palavra talvez errada, que na nossa concepção não esteja errada, deu um outro entendimento, né, dentro do contexto. Então, a gente precisa mesmo, às vezes, parar muito, refletir muito, para colocar determinadas situações, né, e é um aprendizado, e cada dia a gente vai aprendendo coisas novas, as situações novas surgem a todos os dias, não tem uma receita pronta, né, e eu acredito que seria isso. Que bom, Cristina, e graças a Deus não tem receita pronta. E é exatamente isso. Até porque, assim, a cada escola, cada gestor, cada professor tem as suas peculiaridades, né? Isso. Às vezes, no mesmo ambiente de escolar, eu tenho 10 professores e todos eles são diferentes, têm pensamentos diferentes, se expressam de formas diferentes, né? Então, a gente precisa também saber lidar com esse tipo de diferença para poder gerir o espaço onde a gente está trabalhando, né? Muito bem colocado, Cristina, exatamente. A gente lida com pessoas e, graças a Deus, somos pessoas diferentes. Senão, não ia ter novidade nunca, né? Então, a gente precisa também desse desafio diário, né? E a gestão, ela passa por isso. Porque não é interesse nem objetivo nenhum que todos façam a mesma coisa do mesmo jeito. Isso não pode ser assim. Não é para ser assim. Então, a gente precisa dessa diversidade. E eu vejo muitas vezes quando a gente diz, poxa, a equipe está redonda, aí muda a equipe, começa um pessoal que ainda não tem experiência, ainda não conhece o caminhar daquela escola. Mas é uma oportunidade da gente oxigenar sempre as informações. Às vezes, retomar falas, retomar trabalhos, resgatar outras possibilidades e aprender também com quem está vindo, né? A gestão, ela tem um jogo político, um jogo de cintura, como a gente diz, bastante importante, né? Muito bom, Cristina, a tua colocação. Excelente. Mais alguém gostaria de se manifestar? Provera, o professor Márcio coloca no chat aqui. Ele vê que algo que tem sido muito necessário é o jogo de cintura, igual tu acabou de falar. Muita orientação aos professores, em muitos casos, acalmando-os. Os pais entraram mais em cena. Também é necessário muito cuidado no trato com os pais, que naturalmente não estavam preparados para co-assumirem o ato de lecionar. Esse é um dos principais desafios, né? É a gestão de pessoas.
Não é muitas vezes só os professores, auxiliares, mas é a comunidade, a família, os alunos, saber como se posicionar, falar, como o professor Tironi sempre fala, né, não se apaga fogo com gasolina, que aí só piora a situação. Então esse jogo de cintura, esse lado político, né, que nós temos que ter, ele é fundamental. É verdade. O professor Tironi quer falar também? Vou contribuir aí com a questão desse jogo de cintura, né? Dessas situações que ocorrem no dia a dia, como os colegas estão colocando aí, a professora Cristina falou que é um aprendizado, com certeza, ninguém nasce com isso, né? Ainda bem. Eu realmente aqui em 2017, quando cheguei, eu só perguntava ao pessoal que já estava aqui, como é que eles faziam isso, né? E aí a gente vai buscando alternativas. Mas eu posso garantir para vocês que o que me ajudou bastante e o que continua me ajudando é sair da inércia. A gente tem que sair da inércia e assim, e temos que ser criativos. A criatividade, ela é muito importante para a resolução de problemas. Por quê? Cada dia surge um problema novo. Se nós não tivermos criatividade, certo? E esse espírito também inovador dos meus problemas, nós não vamos conseguir dar soluções a tudo isso. Só que para que a gente tenha também esse arcabouço, essa criatividade, ou seja, esse patamar de atuação um pouco mais ampliado, nós temos que sair também da nossa zona de conforto, certo? No sentido de dizer que nós temos que buscar, sim, enxergar outras realidades. O próprio ato de estudar traz você a um patamar mais ampliado, onde você consegue enxergar além do seu horizonte. Então é preciso, o que eu vejo aqui por mim, né? A gente precisa buscar com os outros, aprender com o outro. Então, por exemplo, eu troco muitas informações com os meus amigos secretários, certo? Como é que tu faz ali? Como é que tu resolve um problema? Eu vejo que os nossos gestores também conversam entre si, certo? Isso é muito importante. Dar autonomia para o servidor, para o gestor, isso também a gente faz bastante, aqui a gente deixa bem claro isso, da autonomia, e a gente quem não quer ser surpreendido positivamente, né? Mas para isso eu volto a insistir, é muito importante essa questão da criatividade e de buscar enxergar outros horizontes, mas para isso nós temos que também experimentar outras coisas, nós também temos que buscar sair da nossa caixinha. O que eu quero dizer procurar ver em outros aspectos assim, para trazer, e a partir daquela situação, poder projetar para a nossa, né? Então, volto a insistir, estudo, certo? São parcerias, eu vejo muito a questão da gestão em trabalhos, muitos em PPPs, parcerias público-privado, eu vejo muito isso, certo? Cada vez mais tem que se ter uma dependência menor do Estado, certo? No sentido que eu quero dizer também que a gente tem que buscar alternativas para a comunidade escolar. Então, os nossos gestores, eles trabalham bastante. Eu vejo que muitos gestores conseguiram, professora Vera, aproximar bastante a comunidade, certo? A comunidade da escola. Porque uma escola onde a comunidade não participa, no meu ponto de vista, é uma escola que não tem muito sentido, entende? A escola tem que viver a comunidade viver a escola. Acho que isso é muito importante a gente colocar ali, né, como um dos traços da nossa gestão aqui, para nossas diretrizes, essa aproximação, esse eixo de aproximação com a comunidade, certo? E quando se fala em formação de gestão, com certeza a cada dia é um aprendizado, por isso eu falei da criatividade, mas principalmente trabalhar eixos importantes dentro da gestão, que seriam a gestão de pessoas, e aí a professora Sandra colocou uma coisa que me chamou bastante atenção e eu gostei, que é a questão de que nós estamos, nós temos uma lógica de diferenciação de servidores, né? Da mesma forma como isso é uma coisa muito boa, também nós temos que ter um jogo de cintura diferente, porque temos o servidor público que muitas vezes acha que ele não pode se doar mais. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. E aí vem a criatividade, vem o espírito inovador, certo? Do gestor que está aí para poder trazer esse servidor, né? Junto consigo ali no mesmo objetivo da escola. E, como a professora colocou,
o PPP, né? O PPP ele tem que sair da gaveta, ele tem que ser monitorado, ele tem que ser acompanhado, isso é um ponto importante. Falando então de eixo de pessoas, o eixo financeiro também eu acho muito importante, a questão de infraestrutura, né? De não só ficar dependendo da secretaria, mas eu vejo assim que as nossas escolas, o pessoal está de parabéns, tá? Eles buscam alternativas, né? Tem alguns pontos aí a melhorar ainda, mas enfim. Então, eu volto a insistir em 4 eixos, no meu ponto de vista, que é a gestão de pessoas, o eixo administrativo ali, na questão de infraestrutura, e eu deixei o último por final, que para mim, esse é o eixo mais importante, eu falo quanto cristiano agora, que é o eixo pedagógico, né? Nossa, o eixo pedagógico, no meu ponto de vista, eu falo como cristiano, não como secretário agora, é o coração de tudo isso, né? É o coração de tudo isso, o eixo pedagógico. Então, assim, ó, como eu, quanto gestor, posso estar acompanhando esse processo, né? A gente tem uma preocupação muito grande aqui na secretaria, tem ainda, como é que a gente vai poder direcionar, como é que a gente vai poder acompanhar tudo isso? O que nós precisamos fazer, por isso que nós estamos construindo, estamos lapidando, estamos ampliando os documentos, muitos a gente não tinha, outros a gente está modificando, está projetando para 10 anos, enfim, né? Então, assim, ó, a frustração também que a gente precisava ter esses documentos para dizer, não, seguinte, tem aqui, nós temos um perfil, é esse que a gente quer seguir, certo? É como se fosse um PPP nas escolas, no CIs, né? Então precisa ter isso muito bem definido, de acordo com aquela realidade. Volto a insistir, como um gestor pode potencializar o processo de ensino e de aprendizagem, que no meu ponto de vista, esse é o coração da educação. Obrigado, Sr. Tironi. Trazendo aí tudo isso que vocês estão colocando no grupo, que a gente precisa ter claro como gestor, é uma pessoa pública, né? E como pessoa pública, faz uma ponte muito importante da comunidade junto com a secretaria, e aqui se tem muito a questão da confiança. A comunidade confia no gestor. Então, como é importante quando a gente conquista essa confiança, e não é do dia para a noite, né? É um trabalho realmente de formiguinha, como a gente diz, às vezes leva anos para você conquistar a confiança da comunidade. Mas uma vez que você conquista, essa marca, ela fica, né? O nome fica, né? A sua ação. E quando a comunidade busca respostas, de fato, aqui, acho que foi, né, o professor Márcio que fala desse papel que a família tem que assumir além do seu papel de pai e mãe, porque, como diz a própria Constituição Federal, a responsabilidade da educação é da escola, com complemento, né, a família, né, complementa, auxilia, e de repente a família também está assumindo um papel, uma fatia muito grande na educação. E tem coisas que a família não compreende como conceito, como os conteúdos, e fica essa responsabilidade, né? E aí, claro que a gente depois vai ter que ter um trabalho de acolhida muito grande, e o papel do gestor também de acolher e acalmar, digamos, essa família, porque, gente, é muita ansiedade, é muita incerteza. Então, o gestor ocupa, assim, ainda mais, acho que nesse momento, é quem está aí à frente, né, indo à escola, acompanhando essa família, para que ela também se sinta segura, né, ela se tranquilize, tanto para saber, assim, muito bem, o diretor está dizendo isso, para ela também conseguir tranquilizar os seus filhos, as suas crianças, os seus. Então, olha para onde é que vai também esse papel da gestão escolar. Não é, gente? A gente sabe disso. Quantos vêm aflitos? Quantos desesperados? Agora, esses dias de chuva. Massaranduba ainda tem um perfil diferente. Mas, por exemplo, eu vejo assim, em Blumenau, eu caminhei muito morro aqui, quem pensa que não tem favela em Blumenau se engana,
Eu andei em muitas, porque eu em escola eu sempre fui pelas casas para saber onde é que eu estava, né? Em que lugar que eu estava, qual era o contexto daquela escola. E tem muitas casas que não tem terreno. Não tem. É como a gente fala, uma parte da casa para um cômodo, né? Da casa para não sei quantas pessoas da família. E nesse lugar é que a criança vai estudar e vai tudo. Então, assim, e o gestor está ali, né? Para mediar também esses momentos. Então, veja como é que vai. Então, essa pessoa pública que o gestor tem, porque está falando em nome de uma rede municipal. E aí, tudo vem questão, né, nas questões da ética também, de ser gestor. Tem coisas que, entre nós aqui estamos, entre profissionais, como na escola, né, a gente fala, tem coisas que a gente anuncia para todos, né, aquilo que é bom, aquilo que está bem, e aquilo que a gente precisa ajustar, a gente chama para conversar no lugar privado, não tem que os outros saberem. Isso é uma questão ética, isso é uma atitude de confiança também, daquela família que se coloca. E como é que estão essas nossas crianças hoje, gente? Questão da violência doméstica, o que eles estão vendo em casa, né? Como que a gestão também lida com esse tipo de coisa? Para a hora que essa criança retornar para a escola, como é que vai ser? Quantas coisas estão sendo perdidas nesse momento? E não é mais pensar na ideia de recuperar, mas de traçar um novo caminho. É um novo jeito de caminhar. A gestão entra aí também. Como nós vamos ter um novo jeito de caminhar diante de tudo isso que a gente está vivendo? E para isso a gente tem a ecoformação. Alguém quer comentar alguma coisa? Sandra, vamos lá. Márcio, pude perceber nesse período que também em nosso município há muito mais alunos com problemas sociais na família do que se imaginava. Olha só, olha que diagnóstico importante o professor Márcio está trazendo. Olha o que isso vai nos remeter a um novo caminhar. Para onde nós estávamos olhando até agora, né? Professor Cristiano. Eu queria só complementar aí a escrita do professor Márcio. Poxa, que bacana. Isso é realmente, professor Márcio, quando a gente começa a viver em loco, ou vai em loco, a gente começa... E o professor Márcio é um dos gestores que está acompanhando, está entregando as atividades, professora Vera. Então está indo em loco lá, né? Tá conhecendo sabe do que ele está falando. Isso é bacana. E eu digo mais, eu faço uma provocação aí para os meus gestores escolares, que vamos pegar o professor Márcio, por exemplo. Ele está fazendo a entrega dessas atividades, percebeu que na comunidade escolar lá do Pedro Alesta tem uma tal realidade. Por que não trazer uma solução, um plano de ação para trabalhar com essas crianças mais vulneráveis dessa comunidade escolar? Mas não só ficar dependendo, por exemplo, da Secretaria de Educação, muitas vezes, isso que eu quero dizer. Ou seja, porque cada gestor escolar tem uma realidade, tem uma comunidade. Então, para aquela comunidade, você está mais próximo, trazer também alternativas, sejam elas principalmente na esfera pedagógica, né? De a gente buscar, sim, discutir aqui na Secretaria uma alternativa para aquela comunidade. Mas nada mais interessante do que o gestor que está lá na ponta, está lá lidando com aquele pai, com aquela criança. Então é muito importante trazer ideias, sugestões, olha ali a questão da criatividade, criar algo novo, algo que você falou, professora, que muitas vezes ainda não foi feito. Como é que a gente vai dar respostas, vai dar as mesmas respostas para os problemas novos? Não tem como, a gente tem que ser criativo e buscar novas soluções. Tá? E nada vai ser alcançado se nós não nos ajudarmos, não buscarmos traçar de forma democrática, como foi falado, mas também de forma ativa onde todos participem. Então, usando essa fala do professor Márcio, por que não projetar uma solução diferente para essa comunidade escolar, fazer, por exemplo, um órgão maior para a secretaria? E aí nós vamos ter ideias. Isso, professor Tironi.
estava na vez, Simão. Levantou a mão, tá bom. E autonomia é um conceito que a gente tem que trabalhar também, tá? O que é autonomia? Vamos lá, senhora Martinha. Assim, ó, eu também estou participando, entregando essas atividades, mas eu estou percebendo, já pude perceber, sentir na pele a realidade dos nossos alunos, tá? Olha aí. E agora eu estou fazendo uma proposta para os meus professores, assim, na brincadeira eu comecei, não forcei nada, né? De eles estarem indo entregar as atividades junto. Então, semana passada foi uma professora, essa semana já vai outro professor, e assim eu estou provocando eles num lado para conhecer a realidade, porque muitas vezes eles são, entre aspas, por que esse fulano entrega atividade e não faz isso? Mas eles não sabem que aquele aluno está morando na casa chão batido, não tem um pão para fazer uma experiência que a professora pediu, não tem pão para estar comendo, fazendo experiência, então eu acho que isso eles vão estar vivenciando, e esse é o momento, né, eu acho, de estar mudando as coisas. Ontem eu assisti uma live com o José Pacheco, até compartilhei no grupo dos gestores ali, uma ótima, então ele disse assim, esse é o momento, depois dessa crise toda, da escola estar se renovando, inovando, não só fingindo que está trazendo novas metodologias, mas sim mudando, tornando o aluno o sujeito da aprendizagem, não só fazendo de conta, né? E como que a gente vai voltar depois dessa crise, dessa pandemia que estamos vivendo, né? Então, isso eu estou desde ontem, e assim, nessas visitas com esses alunos, eu me pergunto muito, né? Será que só ensinar dentro da sala de aula é o suficiente? Com certeza não. O aluno lá dentro da casa dele, ele não tem o pão. Então, para ele vai ser mais importante aprender a fazer alguma coisa ou trazer recursos para aprender a fazer o pão para ele. Entende? Então, assim, é um momento, eu acho que nós, gestores, de começar desencadear algumas ideias. Não sei como, tá? Não tenho solução. Mas eu acho que temos que pensar nesses alunos e estar mudando alguma coisa, porque está difícil, tá? Assim, eu falo, claro, com toda certeza, em todas as escolas tem muita dificuldade, mas aqui no bairro onde eu estou trabalhando, tem os preguiçosos, sim, que as pessoas que não, mas tem pessoas que estão trabalhando de sol a sol e não tem recursos mesmo para trazer a comida dentro de casa, né? Então, eu acho que isso, a gente é um ponto de referência para muitas pessoas da comunidade, onde vem contar as dificuldades, vem procurar conselhos, às vezes vem, fica se esquivando aqui, mas o quê? Eu queria falar contigo, aí começa a desabafar, pedir conselho, ou mesmo aquela vozinha que a gente entrega a atividade lá, que ela vem mostrar isso, aquilo, mas ela quer a carência, quer para a gente estar falando, tem aquele aluno que chama para o quarto, então, assim, são maneiras que a gente está conhecendo a realidade de perto dos nossos alunos, né? E eu acho que isso vai precisar continuar para a gente viver mais na realidade deles, porque eu vivo numa realidade, no município, onde tem alunos que vivem 3, 4 realidades diferentes que a gente não está acostumado a ver, tá? Então, a gente sabia das dificuldades, mas não tão grandes. Excelente, viu, Martinha, isso que você traz. O Márcio trouxe aqui, a Thaís também falando de pais que não são letrados. Então, veja, por isso a guerra, né? Positiva e boa que a gente possa tirar de proveito disso tudo. Então, olha a oportunidade que vocês estão conhecendo, uma Massaranduba que vocês não conheciam, né? E esse papel realmente que a gente ocupa na escola, que as famílias vêm rodeando a gente, às vezes tudo que elas querem é ser ouvidas. Olha o nosso papel aqui, né? E essa tua sacada, vamos dizer assim, de convidar um professor, uma professora para te acompanhar, isso é espetacular, né? Porque oportuniza que também se conheçam outras Massarandubas, né? Que talvez não se conheciam antes. Simão? O que a Martinha falou foi muito bem colocado, né? Só queria falar assim que
que muitas vezes nós, quando professores, lá na sala de aula, a gente fica voltado ao que o aluno é em sala de aula. Ele é um aluno que não faz as coisas, ele não faz as atividades, ele faz bagunça, ele faz coisas para chamar atenção, mas a gente tem que entender que ele é resultado do contexto de onde ele vive. E com essa pandemia, todo esse contexto que ele está vivendo está se evidenciando muito forte. Vocês, quanto gestores, estão vendo e podendo perceber que os nossos estudantes eles vêm das mais variadas formas para a escola, né? De casas que são de chão batido ainda, de famílias desestruturadas e de famílias bem estruturadas, com poderes aquisitivos bem elevados e que cobram que os filhos deem resultado na escola. Então, a gente tem padrões sociais muito diferentes nesse nosso contexto da escola. E muitas vezes, quando a gente fecha a porta da sala de aula, a gente trata todos os alunos como iguais, né? Iguais no sentido que eu digo assim, fazendo uma mesma avaliação, fazendo uma mesma aula para todos, sendo que muitas vezes o aluno nem almoçou, né? O aluno foi de tarde para a escola e nem almoçou. A preocupação dele vai ser comer, não vai ser estudar. Então, o que a gente precisa pensar muito, e após essa pandemia, né, nesse novo normal que vai se evidenciar ali, vai ser em cada particularidade, né? Agora a gente conhecendo um pouquinho mais, percebendo que os nossos estudantes de Massaranduba não são todos de famílias ricas, de famílias de elite, que nós temos pobreza em Massaranduba sim, e que essa pobreza influencia sim no rendimento escolar, influencia sim na questão da vida do estudante, e no contexto no qual ele está inserido. Nossas práticas pedagógicas também precisam acompanhar, assim como as práticas muitas vezes da gestão. Muitas vezes a escola, além de trabalhar com o filho, tem que trabalhar com a família, passando noções de educação para a família, né? De educação no sentido de buscar um emprego, de higiene, de alguns contextos que muitas vezes a família não é instruída, né? Então, olha qual a importância da sociedade. E a frase que o professor Tironi falou é muito importante. Talvez é isso que a gente quer aqui em Massaranduba. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a escola precisa viver a comunidade e a comunidade precisa viver a escola. A partir do momento que a gente tiver isso unido, funcionando, acredito que tudo se torna melhor, né? Até em relações com empatia, da gente se colocar no lugar do outro, ajudar o próximo e perceber que nem tudo são flores, né? Que nem tudo são flores e que muitas vezes a gente precisa modificar algumas situações, principalmente no trato com os estudantes, que vêm das mais diversas realidades. Ótimo. Então, veja, de novo, né, o papel da escola, a gestão como uma impulsionadora, né, de ações, e até essas crianças, tem tanta coisa aí, porque, assim, mesmo que hoje elas vivam numa condição né, de pobreza, ou sem alimento, sem isso, entender e compreender que a educação pode ajudá-las a sair desse lugar, né? Que a educação, sim, vai trazer oportunidades. Por isso que a educação tem que fazer sentido para ela. O aprendizado, o conhecimento tem que fazer sentido para ela. E quando essa criança chega, ela primeiro tem que ser atendida nas suas necessidades básicas. Eu trabalhei numa escola também, que era, assim, pobre de marredecinho. Tinha uma família em especial que era uma escadinha, vinha desde a educação infantil até os anos iniciais. Aí eram 4 irmãos. Eles não tinham água encanada, luz elétrica, eram umas frestas assim, não sei como é que está hoje isso. E aí tinha todo um trabalho conjunto com assistência social, conselho tutelar, escola, posto de saúde. Era uma legião de gente trabalhando junto com essa família para sair desse lugar que eles se encontravam, né, para ajudá-los a encontrar melhores soluções, etc. Tudo bem. Mas tinha aquilo que era emergente e urgente, que
As crianças chegavam segunda-feira para comer a primeira refeição, que a última tinha sido na sexta-feira. E a gente sabe que vocês também têm isso aí, né? A primeira coisa. Aí eles vinham com o cabelo duro, porque pensa, não tem água encanada, sujo assim, você imagina não lavar a mão, a situação. E aí, na hora de fazer um trabalho de sala, eles estavam com fome, etc. Tinha amigos da sala que diziam assim, prof, eu não quero fazer trabalho com ele, porque ele fede. Gente, quem é que gosta de feder, né? Então, foi feito um trabalho, daí junto com a gestão e tal, os professores, foi chamado, o que aconteceu? Era a limpeza terceirizada, o pessoal da Orcali, a alimentação era a Risotolândia, né, também terceirizado. Ok, o que foi feito? Não era obrigação, mas era situação. Algumas professoras se colocaram à disposição, chegavam mais cedo na escola, davam banho nas crianças. Já preparavam, os maiorzinhos já conseguiam tomar banho sozinhos. O pessoal da limpeza pegava já a roupa, botava para lavar com aquelas máquinas de secar e já tinha uma roupinha limpa, pronta, esperando por eles. E o pessoal da cozinha já preparava uma comida. Um café quentinho, com uma bolacha, uma fruta. Então, as crianças chegavam mais cedo, tomavam banho, se alimentavam, faziam um primeiro lanche, pronto, estavam prontas para aprender. Então, isso foi um trabalho de gestão, né? Paralelamente, outras questões. A gente não está para julgar, porque o pai não trabalha, porque o pai... Não interessa. Isso, aí tem outras ações que são tomadas aqui. Mas atender a criança na sua necessidade primeira, né? Então, esse é um trabalho também, a gente... E sabe que vão vir muitos desafios a partir disso, né? Só deixa eu ver o que eu tenho aqui para fechar, pessoal. Aqui é só a questão ainda da formação. Eu não sei se querem comentar ainda mais alguma coisa. A formação, esse é um dos eu vou estar compartilhando, né? O que ela traz é o que a gente já vem falando, eu já apresentei isso aqui para vocês em outro momento, mas é trabalhar, assim, em torno essa vida real que essas nossas crianças vivem, e muitos de nós nem tínhamos conhecimento. Imagina a situação, o que é passar na cabeça de uma criança, quando a professora, a escola propõe uma coisa que a criança deve pensar assim, mas a minha situação é outra. Olha só que coisa, né? E que oportunidade nós temos agora de conhecer essa vida real, esse entorno, para trabalhar essa ação educativa que a informação nos traz também, nesse processo escolar. Professora. Diga. Oi. Falando, né, dessa gestão, eu tenho uma experiência, assim, que marca a gente, já como gestora também. Nós também tínhamos já uma criança que vinha com fome para o CI, e sempre também a gente alimentava essa criança antes de iniciar a aula, né, no período vespertino, e sempre atendendo essa criança, todo um olhar. E o que me marcou muito foi que quando no dia do meu aniversário, essa criança veio me dar parabéns, ela disse assim, eu te amo, diretora. Então, isso é o que vale. Eu também me emociono, tá? Eu partilho, porque a gente vive isso muito forte, né? Eu sou assim mesmo, graças a Deus, eu me emociono muito com as coisas. E pensa como você marcou a vida dessa criança. Porque ela está passando por um momento da vida dela, não quer dizer que vai ser para sempre assim. E quantos, às vezes, estão passando, têm um tipo de vida, e agora, com tudo isso que veio, muda de status, muda de tudo, mas a questão humana não pode ser perdida, né? Olha o nosso trabalho aí. Muito bem. Seria isso. Tem muita história, né, gente? Eu quero compartilhar com vocês uma coisa minha, da minha infância. Olha só para onde é que a gente vai, né? Mas eu quero compartilhar, porque a ecoformação, a transdisciplinaridade, a criatividade, ela traz muito essa questão, né? Dessa flexibilização das potencialidades que a gente tem, né? Saber flexibilizar-se, né? Diante disso tudo que a gente está vivendo na questão da escola, né? E eu trago para vocês as árvores da minha infância.
E aí eu quero contar uma história para vocês, né? Eu morava já numa casa, hoje eu moro em apartamento, mas eu tinha muitas árvores, né, frutíferas assim ao redor. Vocês ainda têm esse prazer, né, essa alegria de poder ter tantas árvores assim perto da casa de vocês ou na casa de vocês e tal, né? E eu tinha isso tudo na minha casa, né? Pé de ameixa, que era uma maravilha, pé de jabuticaba, que agora eu já estou sabendo que é época de jabuticaba, que é impressionante que é essa jabuticaba agarradinha no tronco, né? A carambola também tinha tudo isso, as amorinhas tinha desse tipo aí, tinha dessa, a silvestre, a outra, e eu tinha o pé de goiaba. E aí eu quero contar para vocês um pouco dessa história do pé de goiaba. Talvez eu já tenha contado, eu não sei. Mas eu sempre adorei árvores, eu sou encantada por árvores, né? E quando eu subia no pé de goiaba, eu subia lá no alto. Mas aonde é que tinha um lugarzinho no último galho lá, eu ficava. E eu era criança e ficava contemplando o silêncio, olhando as coisas lá de cima e pensando na vida, já desde pequena, né? E eu me imaginava, né, numa porção de coisas. E quando eu via que eu ia descer, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou descer desse pé? Eu subi tão alto que eu não tinha mais certeza como é que eu ia fazer para descer. E aí eu ficava pensando, bom, eu não vou ficar aqui para sempre. Eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou viver tantas coisas, eu vou casar. Essa parte eu ainda continuo lá em cima do pé, tá? Eu não desci do pé. Mas eu pensava, eu não vou ficar para sempre aqui. E eu dava um jeito de descer do pé de goiaba e seguir as minhas coisas. Então, eu tenho isso como uma filosofia de vida. Eu sempre me vejo num conflito, numa coisa que eu não sei, às vezes, como sair daquilo, eu me lembro do pé de goiaba. Eu sei que eu vou descer. Eu sei que eu vou conquistar outras coisas. Eu não vou ficar para sempre lá no pé de goiaba, porque as coisas vão passar, né? Então, eu levo isso para a minha vida e quero compartilhar com vocês nesse momento de gestão do pé de goiaba. Isso. Eu acho que eu tenho uma infância bem semelhante à tua, Vera, né? Porque subir em árvore, principalmente o de goiaba, é bem convidativo. Mas, assim, ao contrário das outras escolas, assim, esse período de afastamento me serviu para me aproximar muito das famílias. Como a gente diz assim, chama aqui tudo de campinha, né? Benjamin, Ribeirão, Vilde, é tudo campinha. Então, só faltava eu chegar mesmo na casa de cada um, porque saber onde eles moram, eu já sabia. Isso me aproximou muito deles, ao contrário, assim, de alguns problemas que a Martinha relata, assim, da dificuldade social, eu estou vindo para casa com maracujá, com banana e outras coisas que eu tenho ganho já das famílias dos alunos. E eles esperam a gente chegar. Assim, as famílias, elas abrem as portas mesmo. E eu gosto disso. É difícil fazer, é cansativo. Isso mesmo, sou testemunha disso. Está começando a temporada do marreco. Vamos começar, que acho que a gente ainda ganha um marreco. Ah, pois vou para lá também. Que bacana, Doriana. E é mesmo, né? Porque é tão bonito isso. A família, assim, olha só a honra que eles sentem da gente poder ir até a casa deles, e eles oferecem, às vezes, um café, um chá, uma fruta, ou uma fala. Eles se sentem importantes, se sentem valorizados, e a gente cria um vínculo tão importante. Por isso que eu dizia, né, nosso papel como gestores de escola, a gente tem um papel social, e mesmo quando a Sandra colocava lá, de servidão, né, de servir como servidor público, e eu penso que a gente está nessa vida realmente a serviço. É cansativo, sim, Doriana, mas é tão gratificante. Eu também, meu Deus, teve vezes que eu subi escada de 80 degraus de barro, agarrada assim no morro, eu subi, depois eu rezei que eu não sabia como é que eu ia descer, porque aquilo já estava um sabão a escada, sabe? Mas eu disse, eu vou lá, vou ver como é que é lá em cima. E a alegria que essa família recebe a gente, né? Vai, Martinha.
Eu acho que, assim, para mim, eu pude perceber que, assim, evidenciar mais ainda. Se a gente cria o vínculo com a família, com o aluno, ninguém mais tira a aprendizagem dele. Tá? Então, assim, a gente já tinha vínculo com muitos alunos aqui, mas com as famílias, agora a gente evidencia isso, e depois desse vínculo criado, é muito difícil o aluno não querer aprender, porque a família vai perceber isso, né? Então, eu acho que a chave de tudo, primeiramente, é o vínculo com o aluno, e nós, quanto gestores, eu acho que é com os professores também, né? Muitas vezes, primeiro a gente tem que criar o vínculo com eles, né? Deixar eles agir e coisa, para depois a gente tentar conversar e moldar como a gente procura a escola, né? É verdade, Martinha, e isso é tão bonito, né? E é uma coisa, é um retorno que a gente tem tão bom, e nós somos vistos, né, na escola como autoridade e tal, e aí eu conto para vocês um caso muito engraçado. Eu era diretora de um centro de educação infantil, num bairro aqui, né, e não era no meu, era um outro bairro, e tinha o sogro de uma amiga minha, ele já faleceu, mas ele era uma figura, e eu, na época, eu não tinha carro, né, e então tá, aí ele me viu no ônibus, e ele me cumprimentou, bom dia. Eu olhei para ele, bom dia, seu Egídio. Ele, bom dia, dona Vera. Tá bom. E aí eu comentei com a minha amiga, e trabalhávamos juntas, né? E ela falou com o sogro. E ela assim, seu Egídio, o senhor disse bom dia para Vera? Sim, porque eu acho que é mais chique, porque ela é a diretora. Então, na cabeça dele, era mais chique dizer bom dia do que bom dia. Porque ele dizia, ela é uma autoridade. Eu nunca me coloquei no papel de autoridade, mas veja como as pessoas lidam. E eu sempre procurei valorizar os potenciais da comunidade, de valorizar, de chamar a comunidade para dentro do espaço escolar. Meu Deus do céu! E realmente, Martinha, a gente estabelece vínculos, e de verdade, a família, ela é vista, ela diz, a diretora sabe onde eu moro, ela me conhece, ele me conhece, e aí sim, essa parceria, junto com a criança, para que ela aprenda, gente, isso muda, né? Olha aí a gestão de novo. Muito bem, gente, 15h26, o que mais temos aqui? Eu vou pedir para o pessoal abrir a web para a gente fazer uma foto, que a gente fez de manhã também. Não sei se todo mundo passou perfume, né? Mas é legal para a gente fazer uma foto. Se vocês também puderem fazer print ali das telas de vocês, porque muitas vezes não aparece todo mundo aqui na minha, sabe? Aí é legal. A Elisa tá sem câmera. Tem uma fotinha, Elisa? Vem aqui comigo, Elisa. Vamos ali com o Simão, então. As meninas. Beleza. Já fiz. Muito bem. No grupo aí. Muito Obrigado. Bem. Gente, então, assim, o que fica? Eu vou pedir depois que cada um compartilhe os seus e-mails no grupo. Eu vou compilar aí uma série de materiais para vocês, eu já tenho muita coisa aí também, a apresentação de hoje. Ainda não aparecem as referências, porque vão vir mais informações depois disso, tá? Vocês trouxeram muitos elementos importantes que penso que tem que nortear, sim, a construção desse texto. Veja que vocês é que vão ajudar a alimentar, né, essa estrutura e tudo mais. E também vou deixar aí depois, né, no contato, uns combinados para a gente começar a trabalhar na construção desse texto aí. Então, trazer elementos, informações das quais a gente precisa, né, fazer como um roteiro. Então, tem palavras aqui que vocês trouxeram. Autonomia é uma coisa que a gente precisa saber. O que é autonomia, afinal de contas? O que é gestão democrática? O que, né? Tarará. Então, isso tudo atrelado a essa realidade real mesmo, né? Como a gente diz, parece ser repetitivo, mas é isso. Qual é a realidade de Massaranduba?
uma realidade essa que parece que não estava clara, né? A gente precisou de uma pandemia para descobrir coisas que nem imaginava, né? E o que muda daqui para frente? As nossas ações, as nossas atitudes, e como é incrível, os vínculos estão sendo fortalecidos nesse momento da pandemia. Olha, gente, que coisa isso, não é? Quantas histórias você já tem ali, né? Então, não sei se gostariam de comentar mais alguma coisa sobre o nosso encontro, como é que foi para vocês, aquilo que, de repente, vocês querem sugerir que seja trabalhado, como vocês avaliam até aqui a nossa conversa, para daí a gente poder seguir. Ok, então? Então, eu vou depois organizar os materiais, e acho que é importante também, assim, pessoal, se alguém tem alguma coisa, algum material, olha, tem isso que é interessante, isso que é importante, tragam também para o grupo, para a gente poder fazer uma pesquisa nisso aí tudo, para ajudar na organização da própria escrita do documento, né, acho que isso também é importante, depois eu vou colocar nos grupos, né, às vezes tem um material que um desconhece, outros conhece. Eu, graças a Deus, eu não tenho todas as respostas, ainda bem, e como eu digo, é uma oportunidade da gente aprender, eu tenho muito para aprender com vocês também, aquilo que o professor Cristiano falava, quando eu assumi a secretaria em 2017, eu já vivi muito isso, muitas coisas mudaram, se eu hoje assumisse de novo um cargo de gestão, eu teria que aprender outras coisas, né, diferentes daquilo que eu já aprendi, até por conta das plataformas e tudo aí que tem, mas o importante disso tudo é que a gente não está sozinho nesse caminhar, né. Mais alguma questão? Mais algum comentário? Sugestões? É isso, então? Professora, eu só queria agradecer, né? Foi realmente um encontro muito produtivo, né? Com várias provocações, momentos acolhedores também, né? E realmente foi muito prazeroso. Tenho certeza que desse grupo sairá aí muitas coisas boas, né? E projetando aí nossa cidade para também transformar muitas crianças e o cenário de muitas crianças. Que bom. Já é um grupo... Tchau. Muito Obrigado. Bom. Gratidão a todos, né, a todas. Vamos mantendo contato, depois vocês vão, então, compartilhar os e-mails de vocês, porque tem muito material que eu encaminho por e-mail, para não carregar também os celulares, né, o WhatsApp para recados mais pontuais, às vezes um link, alguma coisa, mas outros materiais mais densos, aí vão por e-mail, para também não pesar muito ali, ok? Gente, gratidão, mais uma vez, beijo grande, tomem um café, levanta, depois a gente segue, tá bom? Beijo, obrigada. Valeu, tchau, tchau. A Cuca. Da Dola. Obrigada, Vera. Tudo de bom, beijo, fiquem muito Tchau, bom. tchau, obrigado a todo mundo. com vocês. Tchau, tchau. Tá. Eu sou meio suspeita em falar, né? Porque já que eu gosto... Posso falar? Pode. Né, eu sou meio suspeita, mas eu adorei, tá? Para mim passou tão rápido, né? Só que eu, assim, sabe, tenho um carinho muito grande por ti, né? Mas foi muito legal, tá? Bom, é recíproco. Para mim também, passou voando, assim. Bom. A gente procura aproximar ao máximo, como se estivesse pertinho mesmo, né? Uhum. É aquilo que se procura se doar da melhor forma possível dentro dessa condição. Pelo menos eu fico com aquilo que é bom. A gente pode se ver, se ouvir, compartilhar esse momento aqui, né? É um momento que eu desfruto também, que eu deixo de fazer outras coisas para estar aqui e aproveitar esse momento junto com vocês, né? Que eu realmente desfruto e eu aprendo, né? Então, isso é muito bom. Não, e assim, sabe, de palavras, tipo assim, simples, né, mas sábias, né, tipo assim, fazer essas crianças, essas pobres, gostarem de estudar para poder sair disso, né, eu achei muito legal isso, né, que tu falou, né, fazer elas gostarem, né. É verdade, elas não estão condenadas a esse tipo de situação, pelo contrário, né, e a escola tem um papel muito importante aqui, né, esse é o papel da escola, de trazer essa possibilidade, né, pela educação, nossa, se pode muita coisa, né? Tá
Beijo. Beijo, gente. Tudo bom? Fiquem com Deus. Até lá. Até a próxima. Tchau, tchau.